No silêncio da floresta, onde o tempo parece respirar mais devagar, há histórias que não se contam com palavras, mas com os dedos. Dona Yara, com suas mãos enrugadas e olhos que já viram muito, não tece tapetes. Ela costura lembranças. E é ali, entre fios coloridos e o cheiro úmido do Rio Negro, que ela ensina uma lição simples, mas avassaladora. Lembrar não é reviver a dor, é impedir que o amor morra. Quando Ana chega àquela comunidade isolada da Amazônia, fugindo de um luto que parecia engolir tudo ao redor, não esperava que o silêncio de uma velha indígena fosse o primeiro passo para curar o que parecia impossível de remendar. Mas como é possível que alguém encontre cura num lugar onde mal se fala sobre a dor? Como é que uma mulher que mal conhece palavras em português consegue consolar uma alma urbana, cheia de perguntas que o tempo não respondeu? A resposta vem devagar, como o movimento das águas escuras do rio. Nem toda a sabedoria precisa ser dita. Em muitas culturas indígenas, lembrar não é chorar, é manter vivo. As histórias são passadas adiante não para doerem, mas para ecoarem. E a tecelagem, nesse contexto, é mais do que arte. É um idioma. Cada nó, cada escolha de cor, cada padrão tem o poder de carregar uma memória e devolvê-la ao mundo com significado. Dona Yara não fala sobre o marido que perdeu aos 30, nem sobre o filho que a cidade levou e nunca mais voltou. Mas ela tece. E ao lado dela, Ana começa a entender que algumas perdas não são para serem superadas, são para serem costuradas à alma, como uma nova camada de pele. Ali, naquele espaço sagrado onde o tempo não corre, mas observa, Ana dá o primeiro ponto na tapeçaria mais importante da sua vida. A de aceitar que lembrar não a destrói, a reconstrói. Ana não sabia exatamente por que tinha aceitado o convite daquela senhora silenciosa para sentar à sua frente e aprender a tecer. Talvez fosse pela insistência gentil de Yara, ou pela maneira como seus olhos pareciam sempre saber de algo que ninguém mais via. Mas havia algo naquele espaço pequeno e de chão batido, cercado por galhos secos e o cheiro doce das frutas da mata, que a fazia respirar diferente, como se ali, mesmo em meio à dor que ela carregava desde a morte de Daniel, fosse possível parar de fugir. As mãos tremiam no início, os fios escapavam, os nós se desfaziam. Era frustrante, mas Yara não corrigia, observava. Só quando Ana parava por muito tempo, sem saber o que fazer, ela tocava levemente sua mão e apontava um caminho, sem pressa, sem pressões. Assim, dia após dia, Ana foi aprendendo não só a técnica, mas a deixar que o silêncio fizesse parte do processo. Em São Paulo, silêncio era falta. Ali, era matéria-prima. Ela começou a entender que tecer não era repetir um padrão, era permitir que cada ponto tivesse algo de si. Nos primeiros dias, seus desenhos saíam tortos, confusos, e isso a irritava. Mas depois, conforme os dedos aprendiam o caminho, os traços começaram a contar uma história. A história que ela nunca teve coragem de dizer em voz alta. O medo de ficar sozinha, a culpa por ter vivido pouco com Daniel nos últimos meses, a raiva que sentia de si por não ter percebido que ele estava partindo. Tudo isso, antes trancado em pensamentos, agora se transformava em cor, forma, ritmo. Certa manhã, Yara colocou ao lado de Ana uma cesta com linhas vermelhas, azuis e amarelas. Ana olhou para elas como se fossem perguntas. A velha não disse nada, mas Ana entendeu que estava na hora de começar algo seu, não uma cópia dos padrões da aldeia, mas um tecido que nascesse dela. Sentou-se, respirou fundo, e pela primeira vez não sentiu pressa. Seus dedos buscaram o vermelho. Foi a cor que Daniel mais gostava. Era vibrante, quente, inquieta. Misturou com o azul, que sempre trouxe uma calma triste. Depois veio o amarelo, tímido, como um raio de sol entrando pelas frestas da memória. O trabalho durou dias, não porque fosse difícil, mas porque ela queria que cada ponto dissesse exatamente o que ela sentia, e o que sentia mudava. Às vezes, ela ria ao lembrar de uma piada que ele contava. Noutras, chorava sem barulho, sem necessidade de esconder. As crianças da aldeia passavam e olhavam sua tapeçaria com curiosidade. Uma delas, um menino magro chamado Kaique, apontou e disse: "Essa parte é feliz?" Ela sorriu com os olhos úmidos e respondeu: "É, muito." Naquela aldeia, ninguém lhe perguntou sobre Daniel. Não porque não se importassem, mas porque sabiam que a dor tem seu tempo. Yara, em especial, parecia entender tudo só de olhar. E Ana, aos poucos, foi deixando que o próprio corpo falasse. Dormia melhor, comia com mais calma, sentia-se mais presente, menos sufocada pelo que ficou para trás. Começou a caminhar pelo rio sozinha, ouvindo os sons da floresta como quem ouve conselhos antigos. Tudo ali parecia feito para ensinar, não com palavras, mas com gestos. Certa noite, depois de terminar sua tapeçaria, Ana foi até a beira do rio e a estendeu sobre uma pedra. A lua refletia nos fios como se cada um brilhasse por conta própria. Sentou-se diante dela e ficou em silêncio. Sentia que de alguma forma Daniel estava ali, não como lembrança dolorosa, mas como parte do que ela tinha se tornado. Pela primeira vez, pensou nele sem sentir o coração apertar. Estava ali,
costurado entre os fios, entre o vermelho e o azul, sorrindo com ela. Na manhã seguinte, Yara se aproximou, observou a tapeçaria pronta e colocou a mão sobre o ombro de Ana. Não disse nada, não era preciso. Depois, levou a tapeçaria até o centro da oca e a pendurou com cuidado, ao lado das obras das outras mulheres. E ali ela ficou, não como um troféu de superação, mas como uma história viva. Não era sobre esquecer, era sobre lembrar de um jeito novo. Ao ver sua obra ali, misturada às outras, Ana entendeu algo que palavras nunca lhe ensinaram. A dor não some, mas muda de forma quando a gente permite que ela vire gesto, cor, presença. Aquilo que parecia ser o fim se transformava agora num começo, não do mesmo amor, mas de um amor diferente, mais quieto, mais profundo, mais livre. Ana começou a perceber que o tempo ali não passava, ele se assentava. Os dias deixavam de ser divididos entre manhã, tarde e noite, e passavam a ser guiados por ritmos invisíveis. O som do remo na água, o cheiro da mandioca assando, o canto das aves que sempre anunciava quando era hora de parar e ouvir. Mas havia algo ainda mais forte do que tudo isso, o silêncio. E era nesse silêncio que Dona Yara parecia ser mais viva. Elas teciam lado a lado quase todos os dias. Às vezes, por horas inteiras, sem uma única palavra. E não era estranho, era leve. Ana se acostumou à ideia de que não precisava se explicar, nem preencher os vazios com frases ensaiadas. Sentia-se acolhida pelo modo como Yara a olhava de vez em quando, como quem diz, eu entendo, sem mover os lábios. Foi nesse espaço sem pressa que Ana começou a se reconstruir, sem sequer perceber. Numa manhã úmida, após uma longa noite de chuva, Ana acordou com os olhos inchados. Tinha sonhado com Daniel. Ele ria, estava feliz e dizia algo que ela não conseguia entender. Quando abriu os olhos, sentiu um peso no peito, daqueles que só os que perderam alguém conhecem. Sentou-se à porta da oca, os olhos fixos nas folhas molhadas. Yara veio, silenciosa como sempre, e se sentou ao lado dela. Não perguntou o que houve, não ofereceu consolo. Apenas colocou uma pequena peça de tecido no colo de Ana. Um quadrado simples bordado com linhas tortas e um desenho de 2 peixes entrelaçados. Ana segurou aquele pedaço de pano como quem segura a mão de alguém que partiu. Chorou em silêncio. E Yara ficou ali, como uma sombra boa, presente o suficiente para que ela não se sentisse só. A aldeia parecia entender esse tipo de cuidado. Ninguém invadia, ninguém forçava a alegria. Os mais velhos sabiam que algumas dores precisam de chão firme e tempo solto. As crianças respeitavam o silêncio como parte da rotina, e até os cães pareciam latir menos quando ela estava mais quieta. Tudo era escuta, e era essa escuta que curava. Ana começou a ajudar nas tarefas da aldeia. Aprendeu a descascar mandioca sem machucar os dedos, a carregar baldes d'água do rio até a oca, a recolher folhas usadas para fazer chá. Não era sobre ser útil, era sobre estar. Quanto mais se envolvia, menos pensava em si. E paradoxalmente, era quando mais se reencontrava. As mãos sujas de terra, o corpo cansado no fim do dia, os risos discretos das mulheres durante o preparo dos alimentos. Tudo isso fazia parte do mesmo fio que agora entrelaçava sua vida àquelas outras vidas. Certa tarde, enquanto ajudava a se estender tecidos recém-tecidos no varal de madeira, Ana notou algo curioso. Cada peça tinha uma identidade própria, como se contasse uma história diferente. Perguntou a Yara como ela sabia o que tecer. A resposta veio com um sorriso leve. A gente escuta antes de fazer. Foi aí que Ana compreendeu. Não era o fazer pelo fazer, mas o fazer como resposta a essa escuta. Escutar o corpo, a lembrança, o dia, o silêncio. Cada gesto era uma continuação do que estava vivo dentro. Naquela noite, Ana não chorou. Pela primeira vez em muito tempo, deitou-se com o coração calmo. Não por estar curada, mas porque finalmente aceitava que não precisava se curar para viver. O luto, ela entendia agora, não era uma doença a ser combatida, era uma parte dela que aprendia a caminhar junto, mais leve, mais integrada. No dia seguinte, ao ver Yara trabalhando em um novo tecido, Ana se aproximou e sentou-se ao seu lado. Ficaram ali, apenas com o som do vento e dos insetos ao redor. Depois de um tempo, Yara olhou para Ana, levantou uma mecha do próprio cabelo grisalho e disse: "Tudo que eu perdi está aqui, dentro disso." Ana não respondeu, só estendeu sua mão e colocou um fio de cabelo seu também sobre a mesa de madeira. Yara sorriu, amarrou os 2 fios juntos e guardou num pequeno tecido azul. Nada mais foi dito. Na simplicidade dos gestos, na presença sem exigências, Ana encontrou um tipo de amor que não conhecia. Não o amor que tenta curar, mas o que segura sua mão enquanto você sangra. Não o amor que fala o que fazer, mas o que se senta ao seu lado e diz sem voz: "Fica aqui. Eu estou com você." Era isso que Yara fazia, e por isso curava. Ana já tinha parado de contar os dias. A aldeia não marcava o tempo como o mundo lá fora. O ritmo era guiado por outras coisas, pelo nível do rio, pelo comportamento dos animais, pelas fases da lua. E agora, era o próprio corpo de Ana que acompanhava esse ciclo.
como se também tivesse virado parte da mata. Todas as manhãs ela caminhava até a beira do Rio Negro. A água, escura como tinta, refletia o céu com uma calma que parecia impossível. Era ali que ela se sentia mais próxima de Daniel. Não havia uma explicação, mas bastava sentar-se ali, pés mergulhados até os tornozelos, para sentir que ele a ouvia, como se o rio carregasse não só as lembranças, mas as presenças. O som da floresta nunca era o mesmo. Um dia era o farfalhar das folhas secas, outro, o bater das asas de pássaros que ela ainda não sabia o nome. E havia também os dias em que a mata ficava quase em silêncio, como se escutasse junto com ela. Esses eram os dias em que Ana mais pensava, não com dor, mas com atenção. Era como se tudo ali, desde a copa das árvores até as raízes enterradas, soubesse das ausências que cada um carrega. Dona Yara dizia que o rio é o avô de todos, que ele viu tudo, os nascimentos, os enterros, as danças, as partidas. E por isso, ele guarda. Ana começou a olhar para aquela água escura com outro tipo de respeito, não mais como um cenário bonito, mas como alguém que observa em silêncio, alguém que jamais interrompe, mas que nunca deixa de estar. Certo dia, após uma manhã chuvosa, Ana voltou à margem com um pequeno caderno que havia trazido de São Paulo. Nunca tinha escrito nada ali desde que chegara, mas agora sentia que precisava, não para registrar os dias, mas para conversar com o rio. Sentou-se em uma pedra lisa, abriu na primeira página e escreveu: "Se eu desaparecer, quero que seja aqui, onde tudo me escuta sem tentar me entender." Depois fechou o caderno, deixou-o no colo e respirou fundo. Fechou os olhos. O som da água batendo suavemente nas pedras, o calor do sol filtrado pelas árvores, o cheiro doce da terra molhada. Era tudo tão presente que ela se sentia suspensa, como se estivesse dentro de algo maior, um tipo de ventre vivo. Ali, percebeu que sua dor já não gritava. Ela apenas existia, e ser parte daquele lugar tornava a dor menos pesada. Yara apareceu de longe com um cesto de frutas nos braços. Sentou-se ao lado de Ana e ofereceu um pedaço de pupunha. Comeram em silêncio. Depois, Yara apontou para a linha do horizonte e disse: "Ali é onde o rio dorme." Ana olhou e viu que o céu e a água se confundiam. Quase não dava para saber onde começava um e terminava o outro. "Quando a gente morre, não some. Só vai dormir com o rio", completou Yara com a voz baixa e firme. Aquela frase não saiu da cabeça de Ana pelos dias seguintes. Não por ser poética, mas porque fazia sentido. Ela não acreditava mais que Daniel tinha desaparecido. Ele apenas havia ido dormir com o rio. E, se o rio sabia guardá-lo, ela poderia visitá-lo sempre que precisasse. Bastava voltar ali, mergulhar os pés, fechar os olhos e lembrar. Não com saudade que dói, mas com saudade que abraça. Começou a perceber pequenos sinais. Um peixe que saltava no mesmo lugar sempre que ela chegava. Um pássaro azul que pousava perto e a olhava direto, sem medo. Um galho que caía quando ela pensava em uma lembrança específica. Pode ser que fosse só coincidência, mas ali, naquele mundo onde o concreto não manda, coincidência era quase sinônimo de presença. Ana passou a conversar mais com o rio. Às vezes em voz alta, às vezes só com o pensamento. Contava do que lembrava, do que ainda doía, do que estava aprendendo, e estranhamente sentia que recebia respostas, não com palavras, mas com sensações, como um calor no peito, uma brisa fora de hora, uma vontade de sorrir sem motivo. A natureza tinha virado ponte entre o que ela era antes e o que estava se tornando, entre o que perdeu e o que aprendeu a guardar de outro jeito. Não precisava mais segurar tudo dentro de si. O rio levava o excesso, as árvores escutavam o que ninguém mais podia, e a floresta. Aquela floresta viva, pulsante, cheia de mistério, a aceitava sem pressa, como se dissesse: "Fica mais um pouco." E Ana ficava. Naquela tarde, o céu ficou laranja por mais tempo do que o normal. Ana caminhou até a margem do Rio Negro como vinha fazendo todos os dias, mas algo parecia diferente. O vento soprava mais quente, as folhas se moviam num ritmo lento, quase respeitoso. Ao chegar, encontrou sobre a pedra onde sempre sentava uma pequena pulseira de fios entrelaçados. Era simples, feita com sobras de linhas, mas ela reconheceu cada cor: vermelho, azul, amarelo. As cores da tapeçaria que havia feito semanas atrás. As cores que representavam Daniel. Soube na hora que fora Dona Yara quem deixara ali, sem aviso, como tudo que fazia. Pegou a pulseira com cuidado e a colocou no pulso esquerdo. O aperto foi suave, mas firme, como um abraço que não termina. Sentou-se, os pés mergulhados na água morna, e ficou ali olhando o movimento das correntezas. Sentia-se inteira, não curada, não esquecida. Inteira. Do jeito que se é depois de ter desmoronado e aprendido a viver com as ruínas. Pela primeira vez, Ana pensou em ir embora. Não por rejeição, mas porque agora sabia que podia levar aquele lugar com ela. Já não precisava se esconder para existir. Daniel estava nela, não nas fotos que deixara em São Paulo, nem nos documentos guardados numa pasta, mas no modo como ela agora caminhava, ouvia, sentia. Estava no gesto de servir um chá,
no silêncio entre frases, no toque cuidadoso ao ajustar um fio no tear. Naquela noite, sentada ao redor da fogueira com as mulheres da aldeia, Ana ficou olhando as mãos de Yara trabalhando. Eram mãos que já tinham enterrado gente, que já tinham trançado cabelos de criança, que já tinham segurado outras mãos partindo. Eram mãos que tinham feito e desfeito o mundo 1000 vezes. Em silêncio, olhou para as próprias mãos e viu nelas uma continuação. Não idênticas, mas ligadas. Não iguais, mas costuradas por algo invisível. No dia seguinte foi até Yara com uma decisão nos olhos. Agradeceu sem palavras, como havia aprendido, e entregou a ela a pulseira. Yara pegou, sorriu com o canto da boca e, em vez de guardar, amarrou de volta no pulso de Ana. Depois, colocou sua própria mão por cima e disse apenas: vai com ele, ele tá aí. Era tudo, não precisava de mais nada. A despedida não foi dramática. Nem choro, nem promessas. Apenas abraços longos, silenciosos e uma última ida ao rio. Ana se ajoelhou, molhou o rosto, fechou os olhos e disse em voz baixa: obrigada por ter ficado. Agora eu vou. A água não respondeu, mas uma folha caiu perto dela e girou algumas vezes antes de seguir correnteza abaixo. Ela sorriu. Era o suficiente. De volta à cidade, tudo parecia menor. O som dos carros, os prédios, a pressa das pessoas. Mas Ana andava diferente. Não precisava fugir do passado. Havia aprendido a levá-lo com ela como quem carrega um bordado no peito. Retomou a profissão de arquiteta, mas agora o fazia de outro jeito. Criava espaços com mais presença. Projetava ambientes como quem projeta um abraço, com cuidado, com escuta, com espaço para o silêncio. Na parede do seu pequeno ateliê, pendurou a tapeçaria que tinha trazido da aldeia. Era o único objeto da casa que não mudava de lugar. Toda vez que olhava para ela, via Daniel, não como lembrança que dói, mas como parte do que ela construiu e continua construindo. Com o tempo, passou a ensinar outras mulheres a tecer. Algumas tinham perdido alguém, outras a si mesmas. Ana não prometia cura, só oferecia fios, espaço e tempo. E muitas vezes isso bastava. Contava sobre o Rio Negro, sobre Yara, sobre as manhãs silenciosas e os olhares que diziam mais que 1000 conselhos, mas não romantizava. Dizia a verdade, que dói sim, mas que dói menos quando alguém senta do seu lado e segura a linha com você. E foi assim que ela percebeu. O amor não tinha acabado, só tinha mudado de forma. Agora ele se estendia por outras mãos, por outras histórias, por outros tecidos. Cada ponto dado era um fio invisível ligando o que ficou ao que segue, ligando Ana ao que ela já não via, mas sentia o tempo inteiro. E naquele silêncio entre um ponto e outro, Ana entendia. O amor não precisa de corpo para continuar existindo. Ele só precisa de espaço. E ali, entre fios, saudades e novos começos, o amor seguia. Vivo, presente, transformado. Se essa história tocou você de alguma forma, se sentiu esse fio invisível puxando aí dentro, aproveita para se inscrever no canal. Tem muita história como essa esperando por você. Histórias que, assim como os rios, nunca acabam, só mudam de forma.